Primeiro é importante dizer aqui que há um pormenor muito interessante que aconteceu no sábado entre estas duas forças políticas do país, entre esses dois principais players angolanos. O primeiro tem que ver com o facto do MPLA que escolhe Luanda, já é habitué, mas porque entende que há necessidade de resgatar valores perdidos, tendo em conta que Luanda foi sempre, para todos os efeitos, até as eleições de 2022, o bastião do MPLA, ou seja, a praça política na qual sempre foi vitoriosa. E, por outro lado, temos a UNITA, a principal força política na oposição, que escolhe uma província na qual pela primeira vez consegue, claro, vencer do seu adversário com valores bastante significativos. Refiro-me a 4 deputados relativamente aos seus adversários. Estamos a nos referir a Cabinda. Portanto, um vai a Luanda para exigir, apelar dos seus militantes e não só, a necessidade de redobrar esforços para recuperar a vantagem perdida, enquanto que o outro vai a Cabinda no sentido de agradecer pelo facto de que conseguiram dar esta confiança à UNITA, claro, nos termos que o presidente engenheiro Adalberto Costa Júnior proferiu. Portanto, em política se costuma dizer que a compreensão da política moderna ou dierna, ela não é possível sem a compreensão da democracia. E pensar em democracia não é possível sem ter em conta os partidos políticos. E não é possível pensar em partidos políticos enquanto atores principais do jogo político sem falar-se de comunicação política. E a comunicação política dos atores políticos, ela é efetivamente possível por via do discurso político. Então, a comunicação, claro, é um privilégio dos atores políticos, mas ela também tem segmentos que devem ser, claro, bem tidos em conta. Jürgen Habermas, sociólogo, filósofo e também político alemão, teve um estudo interessante sobre o discurso político ao nível da sua obra Teoria da Ação Comunicativa, onde ele diz que a comunicação deve servir para transformar. A comunicação que ele chama em certo momento de razão para a comunicação, ou seja, o que deve levar à comunicação deve ser efetivamente o pressuposto segundo o qual eu devo me comunicar para transformar, para melhorar a relação entre os humanos. Por que eu digo isso? Por quê? Porque Habermas chama atenção sobre a necessidade da clareza comunicativa. É aqui onde eu vou assentar as ideias lançadas inicialmente pelo presidente João Lourenço, porque João Lourenço foi o primeiro a falar. Isso, não teve clareza comunicativa? Foi o primeiro a falar. Eu penso que, do ponto de vista da avaliação comunicativa, discursiva do presidente João Lourenço, terá faltado essa ideia habermasiana, né, de razão comunicativa, clareza ou seja, comunicativa. falar com clareza e falar no sentido de que a comunicação sirva para melhorar as relações humanas. Por que eu digo isso? Porque pareceu-me, da análise que fiz, e claro, tive a oportunidade de acompanhar o discurso, é que foi mais um discurso que nos remeteu para o status quo, não sei, ou seja, não ouvimos nada de novo, senão o que já temos estado a ouvir pelo presidente João Lourenço, desde, claro, o discurso feito ao nível da abertura do ano parlamentar, então, trouxe elementos de que... Adalberto da Costa Júnior eu vou lá chegar também, ouvi com certeza, vou lá chegar. Daí que para João Lourenço, efetivamente que tivemos o discurso mais do status quo, um discurso que nos remonta já a todas as outras oportunidades comunicativas que o presidente teve. E pareceu-nos ser, claro, um discurso falacioso, pareceu-nos ser um discurso irrealista e, mais do que isso, um discurso
populista. O pior na exposição do presidente João Lourenço tem que ver com o facto de o presidente João Lourenço ter se comunicado sem especificar a sua condição naquele momento. Se estava a falar em nome da República de Angola enquanto presidente de Angola, titular do Poder Executivo, chefe do Estado e mais alguma coisa, é tudo e mais alguma coisa, ou se estava a falar na condição de presidente do MPLA. O que nós não conseguimos fazer, não conseguimos fazer essa distinção. Durante a publicidade do comício ficou claro que seria o partido MPLA. Não percebi. Mas durante todos que lá estiveram sabiam que estavam diante do presidente do partido MPLA, pelo menos. Claro, e isso também teria de ser muito bem espelhado ao nível do discurso do presidente, do MPLA. Houve não uma do discurso, certa incongruência. Claro, houve ambiguidade na medida em que em determinado momento falava a pessoa do presidente da República e noutro falava a pessoa do presidente do MPLA. Quero apontar um destes momentos. Eu vou lá chegar. Por exemplo, quando o presidente João Lourenço diz que os outros ou os nossos adversários o que sabem fazer é apenas provocar a desordem, isso primeiro nos remete para um discurso que já é o habitué e que na lógica de Habermas não é um discurso transformador e que não visa melhorar as relações humanas. E mais do que isso, ele fala num determinado momento que precisamos de criar o poder autárquico. Claro, precisamos de criar. Quem deve criar? É claro que é o Estado angolano. E aqui há uma certa ambiguidade entre o presidente da República e o presidente do MPLA. Aqui há uma certa ambiguidade. Por outra, o presidente João Lourenço olha, portanto, para as autarquias como sendo uma conquista do MPLA e como sendo, claro, uma conquista sua, de forma muito pessoal, o que de facto, até onde a nossa memória nos leva, não é bem assim. A exigência e a pressão sobre a necessidade de implementação das autarquias já vem de longe. Nós já tivemos leis muito anteriores que já ditavam a necessidade das eleições autárquicas, muito antes da ruptura que tivemos em 1991, quando assumimos a transição política. Então significa que há aqui uma falácia por parte do presidente João Lourenço. Agora, há uma outra questão que a mim também chamou bastante atenção, é o facto de o presidente da República continuar a pensar o país partindo do MPLA, porque quando o presidente João Lourenço diz, por exemplo, precisamos garantir a qualidade do homem que vamos colocar nas próximas instituições que vão ser criadas como consequência da divisão política e administrativa do país, o presidente João Lourenço está a pensar a partir do partido e tendo o partido como fim último. Portanto, está a esquecer que Angola é mais do que o partido MPLA. É importante que nós pensemos... Mas, doutor Saluce, não é natural que, enquanto líder do partido MPLA, puxe a brasa a sua sardinha? Não é natural que esteja ele a fazer uma campanha que beneficie o seu partido? Quando o presidente... Tem de deixar claro que o seu partido vai continuar... Não, eu acho que aqui a compreensão não é esta, não é? Porque quando ele diz nós vamos fazer a divisão política administrativa do país e que os nossos adversários não confundam, porque isso não vai ter problemas com a questão das eleições autárquicas, efetivamente ele não está a falar na condição de presidente do MPLA, está a falar na condição de presidente da República de Angola. E diz mais, vamos criar as condições para que os nossos, aqueles militantes e não só, que vamos colocá-los nas instituições, aqui não está a falar como presidente do MPLA, está nas vestes de presidente da República de Angola, que tenham qualidade e que nós não vamos colocar qualquer estava a referir-se às zonas em que o partido MPLA vai vencer, por exemplo. Não, mas quem não está interessado a implementar eleições autárquicas, é claro que muito menos estaria em preparar indivíduos que estariam na condição de exercício de funções ao nível das autarquias. E isso está bem claro. Porque, como disse, claro, o doutor Palanca, não há uma predisposição por parte do MPLA em, claro, concretizar as eleições autárquicas. E o presidente da República traz mais aqui um equívoco quando ele diz que há um momento que ele diz que somos os que mais sentimos a necessidade do poder autárquico para nos sentirmos aliviados. Isso não é verdade. Não é verdade, porque a compreensão das autarquias pressupõe a construção
de um outro ente, um ente com poder próprio, que não se confunde com a lógica da desconcentração do poder. Significa que o titular do Poder Executivo não terá influências sobre quem venha a ser o titular da função, por exemplo, de presidente da Câmara, ao nível da autarquia, e este tenderá a usurpar poderes superiores ao presidente da República no que diz, por exemplo, ao carisma. Admita que você tenha, por exemplo, em Viana, um autarca que, ao nível do exercício das suas funções, o faça com brio, o faça com zelo, com profissionalismo, e mais do que isso, atenda às demandas sociais dos cidadãos e resolve problemas. É claro que, do ponto de vista de carisma, do ponto de vista de conquista de eleitorado, este é uma ameaça no que diz respeito ao exercício do poder na condição central do Estado. Então, daí é que o MPLA entende, e claro, a sua estrutura, os seus laboratórios estudam muito bem isso e sabem que a realização das autarquias em todos os municípios e de forma universal, como dizia John Stuart Mill, a universalização do voto, isso é um perigo para a continuidade do MPLA concentrar poderes, porque vai criar outras entidades, vai permitir que figuras da sociedade civil comecem também, claro, a exercer poder e a conquistar carisma político e a serem potenciais candidatos às estruturas mais altas do Estado. E, claro, isso não interessa a quem quer continuamente concentrar poder, a quem não está interessado em permitir, claro, maior participação de política dos cidadãos, uma coisa que as autarquias permitem. Portanto, o presidente da UNITA... Sim, já vou terminar. Já vou terminar. O presidente da UNITA, portanto, pelo facto de ter sido o último a falar, falou num período da tarde, teve a oportunidade de responder em algumas circunstâncias o presidente João Lourenço, na medida em que o presidente da UNITA faz menção, claro, um discurso. Primeiro, é preciso dizer que foi um discurso ao nível de um presidente na oposição, com certeza um discurso de pressão, um discurso de clarificar os factos que, como claro já o disse, provam por si, e claro, os eleitores, os cidadãos estão mais atentos do que nunca e conseguem perceber que no que diz respeito ao discurso do presidente João Lourenço, houve muito realismo, e claro, Adalberto Costa Júnior diz que está, claro, interessado. A UNITA sempre esteve interessada, foi até a UNITA que em 2012, 2013 fez chegar ao Parlamento um projeto de lei onde fazia pressão sobre a necessidade da implementação das eleições autárquicas e, claro, mais do que isso, a UNITA, claro, no dizer do engenheiro Adalberto Costa Júnior, tem feito muito no sentido de fazer com que quem detém o poder compreenda que é importante que se implementem as autarquias no sentido de conferir maior desenvolvimento às comunidades e que partir para a divisão política administrativa não seria de todo bom, era uma rasteira e que no fundo estariam aí outras intentonas que mais do que desviar as atenções para a realização das autarquias seria efetivamente a criação de mais municípios, a criação de mais comunas, o que de per si faria com que aqueles que não conseguiram ser acomodados, não foram presenteados com benesses ao nível de exercício de funções na estrutura do Estado, possam, portanto, ter esta oportunidade. E mais do que isso, claro, o presidente da UNITA reitera a ideia aos seus militantes, simpatizantes e não só, que 2024 é efetivamente o ano da mobilização para as autarquias. E, claro, para isso ele diz que não vê o porquê de não ir para as ruas no sentido de, claro, usar um direito constitucional, que é o direito maior de pressão, que tem que ver com as manifestações. Claro, João Lourenço respondeu que não é na rua que se criam ou se efetiva as eleições autárquicas, mas que é ao nível institucional da Assembleia. Não é verdade. Que se porventura há um titular de um poder soberano que cria bloqueios para a concretização e efetivação das eleições autárquicas, claro que
quem entende que precisa fazer com que isso seja execuível deve usar todos os meios, recursos possíveis. E claro, mobilizar também significa ir para a rua, mobilizar significa apelar ao bom senso dos cidadãos no sentido de pressionar, claro, o MPLA, pressionar o executivo angolano para que com certeza as eleições sejam uma realidade e que o poder comece a ser, claro, desconstruído, desconcentrados para a criação da descentralização. Isso permitirá maior participação política, isso permitirá maior desenvolvimento das comunidades. Por quê? Porque os titulares dos poderes ao nível da comunidade serão aqueles que conhecem a realidade das comunidades, estão nas comunidades, e você, enquanto cidadão da comunidade, não precisará de apanhar táxi ou pegar no seu carro para ir até a Assembleia Nacional ou ao Palácio para exigir um direito. Não, você sabe que o autarca está aqui, vive próximo, ou não sei que denominação vamos encontrar para o deputado da autarquia, mas se for vereador, o vereador está aí, as exigências e a necessidade, claro, de se cumprir com as suas tarefas e, claro, garantir o bem-estar dos cidadãos vai ser maior.